boa tarde com vocês. Bem-vindo à sala do diretor. Então, se você quer trabalhar com futebol, entender como funciona esse mercado, como que ingressa nesse mercado, esse é o canal para vocês. E hoje nós vamos falar do caso Vasco da Gama, SAF com Crefisa ali, o Flamengo no meio. O presidente do Flamengo fez algumas críticas, né, a isso. Então, isso tem dado uma polêmica no mercado, né? E nós vamos falar um pouquinho disso para vocês entenderem o que está acontecendo. Gente, é o seguinte. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo, que é esse aqui que eu vou colocar aqui na tela para vocês, lá na nossa newsletter do LinkedIn, né? Para quem não segue, segue lá, a sala do diretor, né? A SAF do Vasco, entre a esperança financeira e o resgate da alma Cruz Maltina. Esse modelo de SAF, que lá atrás foi feito para a 777 Partners, para quem não conhece, tá? Seria um modelo multi-club ownership, semelhante ao que o Grupo City faz no Bahia, que a Red Bull faz com o Bragantino. Tá? O Vasco teria a oportunidade de poder revelar atletas e atletas que não fossem aproveitados rodar nos outros clubes, como acontece nos exemplos que eu falei anteriormente. Assim como o Vasco poderia receber atletas dos outros clubes. No modo geral, né, você acaba tendo ali uma base de atletas disponíveis para você montar um elenco e isso acaba valendo muito a pena, porque todo mundo ganha dinheiro nesse meio. Só que a 777, a exemplo do que está acontecendo hoje no Botafogo, passou por diversos problemas. Até que um momento a justiça brasileira interviu e essa SAF foi desfeita. Então temos um caso de SAF completo aí para estudar. Tá? O artigo, eu detalho tudo isso para vocês, quanto foi investido, valuation, tudo o que aconteceu. Sobre a batuta do Pedrinho, que é o atual presidente Cruzmaltino, o que aconteceu? Ele começou a costurar alguns acordos do mercado, obviamente com que ele tem melhor afinidade política. Para quem não sabe, o Pedrinho, além de ser um ídolo do Vasco, né, ele também é um ídolo da torcida do Palmeiras. Ele foi um grande jogador do Palmeiras. Com algumas ressalvas, porque ele passou mais tempo em departamento médico do que em campo. Mas ele participou muito dentro do Palmeiras. E o Palmeiras é um clube que ele tem afinidade. Quem que é a atual mandatária do Palmeiras? A Leila Pereira, que foi eleita, depois foi reeleita, também tem diversas polêmicas nesse caso. E a Leila e o marido dela nunca esconderam que queriam fazer parte, né, do Vasco em algum momento. E isso é uma realidade, né? Então, começou-se a costurar um acordo para que a Leila Pereira e a família dela, a família Lemantia, né, pudesse entrar no Vasco da Gama, né, comprar essa SAF. Então, o Vasco sairia de uma situação de SAF internacional para um parceiro nacional, né, que é muito bem visto. Né. Qual que é o grande ponto? Tá? É isso que nós vamos ver agora no vídeo do BAP. Então, o Flamengo é absolutamente favorável nisso. O problema, e o diabo mora nos detalhes, são as formas que você vai fazer isso. Por exemplo, vamos falar especificamente do caso de Palmeiras e Vasco, tá certo? No mundo inteiro tem soluções e tem casos para isso, onde fica muito claro, tem legislação, de que você não pode ser dono de dois clubes. Ah, mas ali não tem propriedade cruzada. É claro que tem, a legislação nacional é muito clara a respeito disso. Eu queria ver qual é a instituição financeira que vocês conhecem, que vai emprestar dinheiro para vocês, devendo dinheiro, e vai pedir como garantia ao dinheiro que ele está colocando o título da sua dívida. Quem é que faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. É só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama, qual foi a garantia que foi solicitada. Eu, se fosse banqueiro, eu pediria o estádio de São Januário, que é um ativo real, como garantia. Quem é que poderia pedir as ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Eu acho que isso é muito claro, muito óbvio. Então não vamos misturar as coisas. Quando nós falamos de uma liga no Brasil, a liga tem que haver em cima de propósitos, em cima de princípios e valores que sejam transparentes para todo mundo. Todo mundo tem que saber o que acontece. O Flamengo não é contra a liga, mas o Flamengo não vai compactuar por nada que ele acha que não seja correto, que não seja transparente, que não seja decente. Ainda que outros clubes fiquem incomodados com isso e se escondam atrás de subterfúgios acusando o Flamengo de ser contra a liga. Isso é uma grande bobagem. O Flamengo sempre foi favorável à liga e vai continuar sendo. Bem, gente, a gente viu a fala do BAP aí, bem exaltado, tá engraçado, né? Mas ele joga muito bem com as palavras, ele é muito bem articulado, essa que é a verdade, tá? Esse fato de que a Leila é presidente do Palmeiras e está patrocinando o meu maior rival dentro do Rio de Janeiro aqui, o Vasco
não sei o que que tem. Gente, isso é só um jogo do futebol, tá? Porque esse papo de, é uma propriedade cruzada, nenhum lugar do mundo tem isso. A verdade é que é assim, tá? Será que se o Flamengo fosse o Flamengo no lugar do Vasco, ele teria esse posicionamento? Eu acho que não. A família da Leila Pereira, ela é vascaína, uma parte dela. Eles têm um dinheiro, eles sempre quiseram fazer isso, né? E achou uma boa oportunidade. O Pedrinho costurou o acordo lá, talvez ele saia do papel, pode ser que não faça, mas essa questão da propriedade cruzada, gente, é uma coisa bem engraçada ele citar isso. Por quê? Durante muito tempo, o Flamengo ele teve a maior receita de televisão, né, dentro do futebol brasileiro. E todo mundo sabe que o futebol brasileiro ele tinha o monopólio da Globo. Tá? Então, todas as vezes que o Flamengo foi campeão brasileiro dentro do monopólio da Globo, será que também não tinha uma propriedade cruzada ali no meio? Então, assim, tem que separar essas coisas, tem que separar o lado torcedor, emocional, do lado racional. Tá? O que está acontecendo ali é uma preocupação do presidente do Flamengo, tá? Simplesmente isso, com o time dele, com o fato, porque agora ele sabe que vai ser muito mais difícil. Ele sabe que se no Rio de Janeiro, qualquer clube que criar uma estrutura mínima que seja, a chance dele ir lá e bater de frente com o Flamengo não ser campeão de alguma coisa é muito alta. Mas isso é óbvio, gente. É só vocês verem os últimos anos, tá? Botafogo se estruturou lá em 2024, montou um elenco maravilhoso, entendeu? Fez um trabalho brilhante, com brilhantismo. E durante esse período, o Botafogo ganhou brasileiro e ganhou Libertadores. E o Botafogo ainda bateu na trave em um dos brasileiros. Foi um momento que o Flamengo literalmente não conseguiu vencer nada. Entendeu? E ele sabe disso. E qual que é a coisa que ele menos quer com ele na presidência? É que aconteça um fato desse. Entendeu? Ele toma decisões enérgicas. Por exemplo, demitiu lá o Felipe Luiz, né? Que foi uma decisão que ele tomou. Na verdade, ele demite porque uma falta de pacto político que ele tinha ali dentro. O BAP ele é um articulista, gente, entendeu? E ele quer o quê? Ele quer articular no pró-Flamengo. Ele quer fazer o pró-Flamengo. Ele, por exemplo, entrou numa última polêmica que ele teve aí, foi da grama sintética. Curiosamente agora o Maracanã está passando por isso, entendeu? Provavelmente vai ter grama sintética, vai ter show, entendeu? E ele vai criticar? Eu acho que não. E aí eu pego muito uma coisa que o Eurico Miranda falava, né? O campeonato é feito, né, com os 20 clubes. Se uma pessoa acha que ela tem que ganhar muito mais que os outros clubes, né, essa pessoa, então, ela que faça o campeonato sozinha. Ela joga o time A, o time B dela e vai ver se tem audiência, tá? E por que que eu levanto esse ponto aqui para vocês, tá? Muito pelo fato dele ter criticado as receitas de televisão, inclusive ele barrou, né? O Flamengo acabou barrando sobre a batuta dele a cota de televisão, né? Que tinha na nova liga que está se formando no Brasil, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui o próximo vídeo aonde que ele fala que o Flamengo não é contra a liga, né? Mas não é a favor das condições que tem. Então assim, então ele é contra. Então se você não é a favor da coisa que está sendo feita, você é contra. Não existe meio termo, né? Esse jogo de palavras não funciona. Então eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Agora vamos então para os demais direitos. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganha dinheiro e o Flamengo perder. Quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, uma liga importante no Brasil, claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em 2 assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Você que está ouvindo o Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo. A própria CBF, que tem o CNRD, tem casos nossos pendentes há 1 ano lá. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extra-campo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial,
João, você desculpa, irmão. Sim. Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte para você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a Liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver Liga se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter Liga no Brasil. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da Liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa, mas se essa Liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo, eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor da gente concorda com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, para você que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também, porque estes 5 clubes fazem mais de 50% da audiência no Brasil. Vocês deviam estar atentos também, deviam estar preocupados com esse modelo, porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Se o tamanho do bolo não cresce, quem vai perder? São os maiores. Sim. Então, eu tenho um patrocínio de placa. Quanto vale a minha placa no Maracanã? Eu faço 65 milhões por ano com as placas. Tem clube da Série A que faz 5. Eu faço 12 vezes mais do que ele. Eu vou botar os 5 dele com os meus 65 para fazer 70? Para eu ficar com 35 e ele ficar com 35? Quem em sã consciência faria isso? Ninguém. Então, esse modelo da Liga, você tem 2 dimensões que são importantes, como se fosse uma polaridade positiva e negativa. Uma é da governança, da organização, que os clubes podem estar todos juntos. Na parte comercial, eu entendo que o Flamengo pode estar junto em determinadas circunstâncias ou... E aí, gente, a gente vê o BAP aí, né, ele tentando jogar esse negócio da torcida, ele faz até uma brincadeira com a questão do apartamento ali, que eu acho que também não tem nada a ver, foca que é totalmente futebol, e que o Flamengo nunca vai concordar ali com o que ele estava ganhando de cota, né? E detalhe, ele está sendo entrevistado também por um outro flamenguista, cujo eu gosto muito do trabalho. E, gente, aí eu vou trazer um dado para vocês aqui, refletir um pouquinho sobre isso, tá? Essa matéria aqui, ela é da própria Globo, né? Finalzinho ali de janeiro de 2026. E ela traz aqui claramente, tá? Isso aqui são sócios torcedores adimplentes, que pagam em dia, que consomem o seu produto. Palmeiras em primeiro, Atlético em segundo, Corinthians em terceiro, Flamengo em quarto. O que eu quero dizer para vocês trazendo esses dados aqui? Se você tem a maior torcida, como é colocado, né? Ali na mesa que eu tenho a maior torcida, por que o seu sócio não é o primeiro? Porque assim, ou você não faz uma boa administração do seu sócio torcedor, ou você não tem coisíssima nenhuma, é um número inflado. Para mim, o que tem é uma gama de simpatizantes, né? Essa é uma grande, né, realidade, tá? Por que eu falo isso para vocês, tá? Que essa questão do simpatizante, muito dessas pesquisas, quando eram conduzidas, as pessoas colocavam claramente que o brasileiro ele tem que ter um time, ele tem que torcer para alguém, né? Não pode não torcer. E aí saíam fazendo as pesquisas nas cidades do interior do Brasil, né? Para que time você torce? Torço pro CRB, torço pro Misto, enfim, ia falando Figueirense, Paraná, né? Só que sempre tinha aquela pergunta mal intencionada. E no Rio de Janeiro, para que você torce? Às vezes a pessoa nem torcia. E aí a pessoa pensa, posso marcar Flamengo aqui? É igual a pesquisa de IBGE que bate lá na sua porta. Uma vez bateram na minha porta lá, né? Aí fizeram várias perguntas lá, fui respondendo, aí chegou na pergunta sobre religião, né? Qual sua religião, né? Se você não responder nenhuma, eu posso marcar essa religião aqui para você? Aí eu falei, não, entendeu? O negócio, ele tem muito disso. Então, assim, você não pode fazer, né, um campeonato sozinho. Você precisa ter todos esses clubes lá dentro. E é engraçado que ele fala ainda que os clubes como Palmeiras, o São Paulo, o Vasco, aí ele tenta dar uma contornada ali, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Com esse tipo de coisa, porque vai perder dinheiro. Só que assim, gente, não é questão de perder dinheiro, é questão de inteligência. Você tem uma liga, você está profissionalizando essa liga, você está elevando o patamar profissional dela para se igualar a ligas europeias e botar mais dinheiro lá dentro. É óbvio que a exposição de marca com todo mundo junto é muito mais forte. Você consegue cobrar muito mais caro. E o que ele quer, na verdade, o que o BAP está defendendo é que o Flamengo receba mais dinheiro para que o Flamengo se distancie cada vez mais dos outros clubes. E isso não está aprovado, entendeu? Não tem sentido nenhum.
Então, quando vocês pegam lá, né, ele reclamando da questão do Vasco da Gama ali e Leila Pereira, que é o que eu trago para vocês lá na newsletter da sala do diretor, explicando lá todo esse contrato, o que está sendo feito, né, todo o dinheiro. E aí ele vem nessa questão aqui de torcida. O BAP, na verdade, ele está fazendo ali um meio campo político em detrimento do Flamengo. Fazer uma articulação política em detrimento do Flamengo. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Só que daí você jogar isso pro torcedor é uma responsabilidade tremenda, cara. Porque você tá colocando pro torcedor do Flamengo que o time dele é um time exclusivo, que é um time muito melhor, superior que os outros. E não é verdade. Porque se os 19 clubes do Campeonato Brasileiro hoje da primeira divisão resolver assinar uma carta, né, a CBF pedindo exclusão do Flamengo, o Flamengo vai ser excluído. Porque a CBF não é burra. Não dá para você fazer um campeonato só com o Flamengo. Ah, vou colocar o Flamengo para jogar com quem? Sozinho você não joga. E sabe o que está parecendo, pessoal? Sabe aquele perna de pau que tem na pelada, mas é o dono da bola? Tipo o Kiko Chaves? Ah, vamos brincar, vamos. Mas se não for escolhido primeiro, leva a bola para casa que tem jogo. É isso que está aparecendo. E futebol não se trata disso, tá? Futebol, ele se trata justamente, tá, de quê? Boa administração, boa governança. E se você tem medo que as pessoas ao seu redor façam isso, o problema não está nos outros, está em você, tá? E aí, pessoal, seguinte, voltando ao assunto lá, né, da compra da SAF, pessoal, o que que acontece? O Estadão fez uma matéria bem detalhada aqui, ó, a respeito, né, dessa venda aí, né? Quem quiser acompanhar lá, vou até dar uma diminuída aqui para dá pra gente ler junto aqui, deixa eu diminuir mais um pouco, né? O Estadão ele acabou de publicar isso daqui, é da data de hoje, é só entrar lá no site, vai estar disponível, vai aparecer um pop-up, né? BAP questiona a possível venda da SAF do Vasco a um enteado de Leila Pereira propriedade cruzada, que é um pouco do que eu falei para vocês pro vídeo, que eu não enxergo como isso, né? A Crefisa, falando em números, ela emprestou 80 milhões, né? Foi feito para o Vasco da Gama ali, para o Vasco tocar suas operações, né? E o que ela pediu como garantia? As ações da SAF, né? O acordo está sendo costurado para um valor de 2 bilhões por 90% das ações, né, do Vasco da Gama, da SAF do Vasco da Gama. E as conversas têm avançado. Quem que vai ficar à frente dessa SAF? Né? Seria o filho do José Roberto Lamantia, que é o marido de Leila Pereira, né? Ele que ficaria na frente aí da SAF. Aqui tem todos os detalhes, a matéria é bem completinha aí, né? Ela traz tudo aqui, né, falando a respeito. Existe a questão do BAP, está fazendo um lobby lá em Brasília para que isso não aconteça, né? E por que que tem essa preocupação dele? Porque uma coisa aqui é o seguinte, tá? O Flamengo, o que que ele ganha com isso? Ele não ganha nada. Na verdade, o que ele ganha é um rival muito forte. Ele ganha, na verdade, o fato dele não ser mais o clube que vai conseguir com uma certa facilidade ser campeão de alguma coisa, né? Porque, por exemplo, o Campeonato Carioca desse ano, boa parte do campeonato foi disputado por time sub, né? E isso não vai ser possível. Depois, se você começa a fazer com que seus rivais regionais comecem a ganhar força, automaticamente o campeonato regional fica mais forte, que é muito bom pro futebol. Pelo amor de Deus, se valoriza o estadual. Por isso que o campeonato paulista é mais valorizado, né? E automaticamente você precisa fazer resultado. Porque você sabe que no clássico, aí agora é tudo ou nada, você não é mais o franco favorito, né? Isso é bom, porque volta a ter aquele futebol que a gente já teve no Brasil, que era praticado no final dos anos 80, começo dos anos 90, que todo clube tinha craque jogando, todo clube jogava bonito. Isso é muito bom. E o BAP ele tem essa preocupação, tá? Porque se de fato acontece, né, o Vasco passa a ter caixa, passa a ter uma boa administração. E, gente, a administração e governança é o que faz um clube dar certo. Eu trouxe aqui para vocês na sala do diretor, eu já trouxe para vocês sobre o Red Bull Bragantino, já trouxe sobre o Mirassol. No LinkedIn eu tenho escrito mais de 180 artigos. Eu escrevo para o Gazeta Mercantil, eu escrevo para o Monitor Mercantil no Rio de Janeiro, sou SAF, né? O que que a gente vê, tá? Todo mundo que tem um sucesso dentro, né, do futebol, a médio e longo prazo,
né? São clubes que são bem administrados. Consequentemente, clubes que têm uma administração pífia, né, eles ficam patinando. E quanto mais clube bem administrado você tiver, mais quem não é bem administrado vai patinar. Recentemente, no futebol brasileiro, de 2020 para cá, muitos clubes da Série A começaram a ser bem administrados. Consequentemente, você pega hoje o time do Santos, que não está tão bem administrado, que ainda tem bastante ruídos, mas caminha para que isso, né? Eu torço para que clubes como São Paulo, o Santos, já for exemplo de administração, voltem a ser. Hoje você vê que patina muito no futebol. Por que patina? Você sabe que você tem um campeonato que você vai ter que jogar contra o Palmeiras, você vai ter que jogar contra o Flamengo, que a sua chance de vitória já é menor. São clubes que quando você pega, cara, os times estão no top físico, estão no top da administração, todo mundo ganhando salário em dia. Você sabe que, né, quando você vai enfrentar um clube, né, se você não enfrentar esse, você vai pegar um outro clube que está minimamente bem administrado, você também tem uma dificuldade. Então, você tem que acabar, né, recorrendo às armas que você tem. O BAP está recorrendo às armas dele. Né? Eu não quero dizer, gente, que o BAP está errado. Tá? Ele faz muito ruído. Só que deixar claro para vocês que esse ruído de vou ter uma propriedade cruzada. Cara, isso não existe. Isso quer inventar a roda. Isso é um jogo político. Eu tenho uma torcida. Mentira. Os números provam o contrário. Não tem. Entendeu? Não tem. Você acha que tem? Não tem. Isso é uma mentira. Se fizer uma pesquisa, gente, dentro do Rio de Janeiro, qualquer maior torcida, existe mais gente contra o Flamengo do que a favor. Entendeu? E eu acho que o Flamengo não tem 25% da torcida da cidade do Rio de Janeiro. Tá? E isso é um fato. Porque tem pessoas que nem ligam pro futebol. Tá? Se vocês querem ter essa visão, tem um vídeo que chama Ratos da Praia, aí no YouTube, bem antigo, e aparece um guru, que deve estar lá em Santo Tomé das Letras hoje, né, que o repórter pergunta para ele quem que você queria no seu time. Ele fala, meu negócio é isso não, meu negócio é só água, 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 água. Dá uma olhada lá nesse cara depois, gente. Então, assim, esse papo, né, esse tipo de jogada, toma cuidado, gente. Se você quer entrar dentro do futebol, o que, que você tem que separar? O torcedor do profissional, tá? Eu, como administrador, comunista esportivo, tá? Gestor financeiro, diretor de empresa, o que, que eu falo para vocês? Separa isso, tá? E olha o que é real. O que, que é real hoje? Real que não se faz campeonato sozinho. O real que o Flamengo depende dos outros 19 clubes, tá? O real que ele não tem a maior torcida, tá? Pelo menos é o que os números estão dizendo, e eu tenho que confiar nos números, que é a fonte mais fiel que eu tenho hoje, tá? E que ele só está fazendo uma articulação política. Beleza? Galera, segue a sala do diretor e compartilhe esse vídeo.